O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. STF, Supremo Tribunal Federal, já está julgando e tratando do tema da redução de salários. Isso foi considerado um tabu, algo pétreo no Brasil. Salário não pode ser reduzido. Uma herança de Vargas, Getúlio Vargas, herança trabalhista que tem sido sempre considerado um marco histórico e de valor, um princípio importante no Brasil. O salário não pode ser reduzido oficialmente, porque na prática é o que tem acontecido. A massa salarial tem caído, os salários individuais têm diminuído na iniciativa privada. Oficialmente não se pode diminuir. O próprio governo não pode diminuir, mas pode colocar outros descontos ou corroer pela inflação. O que acontecia no passado é que os salários não diminuíam, mas a inflação corroía. Na prática, os salários diminuíam. Hoje quase que não há inflação oficial. Os preços no supermercado sobem. Vai numa farmácia ver o que você comprava um ano atrás, a inflação está menor que 4%, inflação oficial 3 e pouco por cento. Mas vá ver e comparar o preço que você paga hoje com o que você pagava um ano atrás. A discrepância é muito grande, então os preços continuam a subir. Mas a inflação oficial está controlada, é quase zero, é perto de zero, então não há inflação. E os salários não se reduzem, mas na prática os preços aumentam. A energia elétrica aumenta, pedágio aumenta, a gasolina aumenta, toda a passagem, os transportes aumentam. E assim o nosso salário é corroído, é diminuído. Mas nem isto basta. Agora, o governo está estudando fazer o que iniciativa privada faz. O desemprego continua aumentando no país. Inclusive, empresas estão demitindo pessoas para recontratar as mesmas pessoas depois em outras condições, com menos direitos trabalhistas e com salário menor. Aceite ou não. Se não aceitar, não tem emprego. Muitos estão aceitando. Alguém que ganhava 4 mil hoje está se conformando em ganhar 2 mil. Aliás, está difícil achar um emprego de 2 mil, a não ser na iniciativa pública, no setor público, fazendo concurso. Mas não tem havido concursos praticamente, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, já afirmou que nas empresas estatais não vai mais haver concurso público. No setor público, para o Judiciário, Banco do Brasil, ainda tem gente que sonha em fazer concurso, só que não vai ter mais concurso, não vai mais haver. Se houver, para preencher 1 ou 2 vagas, que não vai fazer diferença. E aqueles que estão lá, esse é um problema. Os Correios estão para serem privatizados. A empresa está sem finalidade, sem função mais aos olhos do governo. Então vai ser privatizada. Mas antes de ser privatizada, ou já no caminho para ser privatizada, eles não podem demitir os funcionários e estão fazendo um plano de demissão incentivada, voluntária. E parece que dos 105 mil funcionários dos Correios, 5 mil já aceitaram, mas ainda tem 100 mil funcionários e a empresa não fatura para isto. É uma situação que pesa. O governo quer se livrar disso, de alguma forma quer reduzir os salários, mas a lei não permite redução de salários. Existe outra lei da responsabilidade fiscal que diz o seguinte:
Uma prefeitura, um governo de estado, não pode gastar mais do que arrecada. E com o pessoal nem pode gastar tudo, porque tem que sobrar para gastar em outras coisas, pagar a luz e fazer algum investimento, fazer manutenção do serviço que presta. Não pode gastar tudo com funcionário. E assim, se este teto do gasto com o pessoal for atingido, os governos, pela lei de responsabilidade fiscal, podem diminuir o salário dos funcionários públicos, reduzindo também as horas trabalhadas, a carga de trabalho. A lei de responsabilidade fiscal diz isso. O governo acionou o Supremo Tribunal Federal. Podemos botar isso para funcionar? O Supremo Tribunal Federal está votando. Não encerrou, mas já tem o veredito. A maioria já decidiu. Não. Governo não pode reduzir salários. Mesmo que atinja, vai ter que fazer outra coisa, mas não vai poder reduzir salário. Mas já quase metade dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou uma alternativa. Pode demitir não, nem pensar em demitir, mas pode reduzir em parte o salário por pouco tempo, só para atingir o teto dos gastos com o pessoal, por pouco tempo, mas depois tem que voltar. Bem, isso já significa uma abertura. Os ministros já estão falando para o Brasil dessa possibilidade de reduzir salários. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que isto tem que ser feito, ele vê essa possibilidade, mas através de PEC. Uma emenda constitucional, vai mudar a Constituição e hoje não há votos ainda para isso. Mas a situação apertando pode chegar lá. A situação financeira, econômica está só piorando e muito. A previsão de crescimento do país vai reduzindo semana a semana e a arrecadação está reduzindo. O país não está conseguindo arrecadar o suficiente, o governo está num aperto muito grande. O presidente Bolsonaro já disse que não há dinheiro, vai ter que cortar muita coisa. A palavra de ordem é essa, cortar. O município no Rio de Janeiro, de São João do Meriti, está sem dinheiro para pagar os aposentados. Mas não é só ele, tem muito município que não tem dinheiro para pagar os aposentados. A situação está complicada e se complicando, é situação financeira. Mas este ponto que era considerado inamovível, não se poderia tocar nele, redução de salários, até isso já está sendo aventado. Porque na iniciativa privada, a média de salários é, digamos, R$2.000. No setor público é 15 mil, 20 mil. Peraí, que discrepância. A média de salários no judiciário, no setor público, é 15 a 20 mil reais, a média de salários. A média de salário aqui fora é 2 mil, tem uma discrepância. Então, o país não tendo dinheiro vai ter que reduzir salários e mordomias O problema é que existe muita coisa que não é salário, é mordomia. Quem me dera que um deputado ganhasse só 30 mil reais. Eu queria que um deputado ganhasse 50 mil ou até 60 mil por mês, mas que fosse só o salário. Na verdade, o nosso gasto do povo com um deputado é mais de 500 mil, é 1 milhão. É muito dinheiro com um deputado que a gente gasta, porque não é só ele. Um monte de assessores, é carro para todos os assessores, é viagem de avião para todos os assessores, é isso e aquilo. É muito gasto. Não só o salário é o de menos. É muito gasto. O país não tem para isso tudo. Nós estamos já, mas isso vai se agravar, nessa discussão de onde cortar. E é claro que todas as mordomias vão ser atacadas. Esses assuntos vão ser levados à votação, vão ser levados à justiça, onde é que pode cortar, demitir. O governo pode demitir funcionários, até então não podia. Mas agora a situação está tão ruim
E o governo vai ter que demitir funcionários públicos. Antes era considerado um absurdo, mas a situação já mudou por completo. O país simplesmente não tem dinheiro. E cada vez que a situação piora, mais empresas saem do país e piora a situação. Quando uma empresa sai do país, ela demite muita gente vai ficar desempregada, ela não arrecada impostos mais para o país e o país vai ficar numa situação mais deficitária ainda. Agora, eu estava vendo um número e esses números falam muito a respeito da arrecadação. Interessante, a arrecadação na economia. Até o mês de julho, a saída de dinheiro do Brasil aumentou muito. O déficit em contas correntes, nas contas externas, aumentou muito. Em princípio, por pouco tempo, isso não vai fazer diferença. O Brasil está cheio de dinheiro em reservas, dinheiro que não pode mexer. Lá fora, guardado, dinheiro que o Brasil tem guardado nos bancos. Para isso, está pagando um preço alto aqui dentro, para manter dinheiro lá fora. É interessante isso. Mas esse dinheiro que o Brasil tem guardado vai dar para essas coisas. Isso não é o problema agora, mas significa muito, porque esse déficit significa que muitos royalties estão sendo mandados para lá, muitas empresas estão tirando dinheiro do Brasil, remessas para o estrangeiro. É muita gente que está considerando arriscado deixar dinheiro no Brasil e está tirando. Então, mais dinheiro está saindo do país. É menos dinheiro aqui em empresas, menos dinheiro gerando empregos, é uma situação piorando. Este é o quadro, só está piorando e vai piorar mais ainda. Eu quero sempre lembrar isso, porque aqui está a causa de problemas, de confrontos políticos, de guerras que vão acontecer no Brasil. E a bandidagem, ficando sem dinheiro, fica mais agitada. Há pessoas que na ociosidade desempregadas vão beber e vão fazer bobagem, vão se matar, vão matar os outros. Este clima, infelizmente, está piorando e vai piorar no Brasil. Mais e mais pessoas vão suicidar ou tentar o suicídio. O cristão vai ter oportunidade de falar de Jesus cada vez mais. Cada vez mais pessoas estão apinhadas nas portas, na recepção dos hospitais, de UPAs. É oportunidade para a gente pregar o evangelho para elas. Mais e mais pessoas vão tentar se matar. Oportunidade de a gente falar de Jesus para elas. Mas e a sobrevivência dos cristãos? Eu quero dizer para você que isso não é primordial para Deus. O seu salário não é tão importante para Deus. Ele promete dar o pão de cada dia, não um salário grande todo mês. Deus não promete um salário grande todo mês. Ele promete dar o pão de cada dia, ou seja, o mínimo necessário, o salário mínimo. Deus promete o mínimo necessário para os seus. A gente tem que aprender a se contentar com o pouco. Ah, mas eu preciso de um celular. Meu irmão, você precisava, se tivesse dinheiro. Então, se contente com esse celular velhinho que você tem enquanto está funcionando. Se parar, vá buscar o Senhor. Ao invés de usar o celular, vai ser até um lucro para você. Agora, não pense que Deus tem obrigação de dar um celular novo para você. Ele não promete isso, nem tem obrigação. Você vai ter que se contentar. Ah, mas eu estou sem dinheiro de passagem, então vá a pé. Ah, mas é muito longe. Meu irmão, enquanto você estiver indo, vai evangelizando. A gente vai ter que se acostumar. É uma situação dificílima, dolorosa. Nós temos que nos acostumar com pouco dinheiro, o mínimo, comer menos. Ah, não tem carne. Meu irmão, ontem eu passei o dia sem carne. Você não tem carne, não vai morrer por causa disso. Come o que tem e a vida vai apertar. A gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar. E quem é do Senhor não perde alegria por isso, não. Pelo contrário, a gente, sem dinheiro no bolso, sai com mais alegria falar de Jesus. Sem dinheiro no bolso, sem celular no bolso, você fica até sem medo de ser roubado, porque não tem o que roubar em você. A gente sai com mais alegria
quem tem Jesus. O problema é esse. Pense na sua vida espiritual, minha irmã. Está dependente de dinheiro, sua vida espiritual está pendurada nas bênçãos de Deus. Quando não tem bênção, você chora e fracassa, Você, tendo Jesus, não é suficiente? Pense nisto, a situação vai piorar. Mas quem tem Jesus nunca vai ter motivo de ficar triste. A gente vai ficar triste até pode, mas a tristeza vai durar só até o anoitecer. De manhã, Deus renova a alegria. A alegria, quando é no Senhor, aí não tem nada que vai te roubar. Amém. Visite